Pois é, eu voltei para falar sobre livros. Você já se sentiu despreparado para falar sobre algo? Já sentiu que as palavras que você quer usar para poder falar sobre o seu último livro lido, né, não são suficientes para poder falar sobre ele? Já se sentiu precisando ter uma bagagem literária imensa para poder tratar sobre literatura? Sei lá, ter lido 10, 20 livros, talvez até o cânone inteiro para poder ter influência suficiente para tratar sobre qualquer assunto que seja sobre livros? Ou quem sabe até fazer um curso ou atingir uma métrica específica para poder estar autorizado então a falar sobre literatura? Pois é, hoje eu vou aqui falar com vocês sobre isso, sobre essa pressão das redes sociais, sobre essa questão da crítica especializada que tem um peso diferenciado, quem sabe até sobre essa criação desértica que existe na nossa mente. E claro, falar sobre Giovanni Drogo e a sua espera messiânica, tudo isso relacionado com literatura, com criação de conteúdo e sobre se sentir à vontade para falar sobre o que você mais gosta, os livros. Bom, o que acontece é que em 1940, Dino Buzzati, o famoso escritor italiano, vai escrever sua obra-prima chamada O Deserto dos Tártaros, né? Essa foi uma das minhas leituras do ano passado e eu quero então vir aqui, né, para poder falar um pouquinho com vocês sobre ela. O que acontece nesse livro é que nós acompanhamos o personagem chamado Drogo, que, né, junto com a sina dos seus amigos, querem ir para a Fortaleza Bastiani, onde lá querem servir então para o serviço militar. Só que o que acontece é que essa fortaleza ela faz fronteira com um deserto árido e aquela expectativa que o Drogo tem quando chega lá é totalmente diferente do que tinha na sua cabeça. A atividade lá essencial dessa fortaleza é ficar esperando, vigilante, olhando para o grande deserto que está à sua frente e esperando que os tártaros um dia ataquem. Porque, né, o que acontece é que todos os soldados acham, né, têm essa visão de que esse tipo de serviço é que vai trazer então a glória militar e a explicação para a existência então desse cargo, né, e até a existência da própria vida, digamos assim. Mas aí é que está o grande problema. Enquanto o Drogo fica esperando que esse extraordinário aconteça, o ordinário, ou seja, a vida, os amigos, as relações, a vida que se passa, vão embora como uma correnteza, né, como um grande rio, e ele nem percebe que isso está acontecendo. Sendo assim, a grande mensagem aqui do livro que Buzzati quer passar é que a omissão é também um tipo de escolha. Afinal de tudo, o que acontece, e aqui vai um pequeno spoiler, é que quando realmente os tártaros chegam e o Drogo já está bastante velho, sabendo que ele não vai mais conseguir lutar, ele é afastado do seu serviço militar e vai viver o resto dos seus dias ali numa meio que uma pensão, uma hospedaria, e então é lá nesse momento que ele vai se deparar com o seu verdadeiro inimigo, a finitude. Mas por que eu estou falando sobre esse livro, né? E a questão então da criação de conteúdo, né? Essa questão de ter cacife para falar sobre literatura. O que acontece é que na minha última newsletter lá da Bodega Literária, né, eu falo sobre um pouquinho desse livro com minha relação de voltar ou não a falar sobre literatura aqui na internet. Na newsletter eu vou tratar um pouquinho sobre meio que um freio que eu criei para ter um receio de falar sobre literatura, né? Eu sempre achava que eu teria ter uma bagagem literária suficiente, ou ser formado, enfim, ou ter lido vários livros, ou realmente ser um grande especialista para poder vir aqui falar com vocês sobre literatura. Porque, na verdade, eu não me sentia formado o suficiente para poder tratar sobre isso, né? Eu faço letras recentemente, entrando para o certo período, mas mesmo assim, isso era um fator determinante para que eu dissesse assim, só quando for no tempo certo. Também nesse mesmo texto eu falo sobre a crítica, né, do crítico literário chamado Paulo Roberto Pires para a revista 451, né, que tem como título Um colunista sobre influência. O que ele vai tratar nessa crítica dele é como os criadores de conteúdo, principalmente aqui para as redes sociais, banalizam a questão da criação da crítica literária. Segundo o texto dele, né, Pires vai nos dizer que vivemos em uma era onde o ato de ler virou uma performance de produtividade. E aqui ele vai chamar de fitness literário. Sabe quando a gente consegue fazer uma rotina para as nossas atividades? Então vai ter meio que um checklist de livros lidos, um checklist de metas alcançadas. Então para ele vai ter que um esvaziamento literário crítico daquilo que as pessoas estão lendo e compartilhando com as demais pessoas. É assim, né? Claro que eu acho essa ideia estupenda de errada, né? Porque a gente sabe o papel importante que a rede social tem, né? Para a questão da produção de crítica literária, né? De indicação literária, né? Coisa que hoje está muito mais em alta do que você realmente procurar a crítica especializada. E foi com isso então que eu fiquei pensando assim, será que realmente a gente precisa ter todo esse preparo e todo esse arcabouço para poder falar sobre algo que a gente tanto gosta, né? Que é ler.
Será que eu precisava mesmo ter um arcabouço de educação literária para poder tratar sobre uma mera leitura que eu faço, se precisa dizer se eu gostei ou não? Então a gente retorna àquele velho problema que já teve por aqui pela internet, que é, você tem cacife para falar sobre literatura? Resumindo, eu acho que a gente, às vezes, meio que se cala com medo dessa autoridade invisível que criam, né, ou que a gente mesmo cria. É meio que isso como se nós estivéssemos criando nossa própria fortaleza Bastiani, e aqui sim eu faço a ligação com o livro do Dino Buzzati, para criar então esse impedimento, essa grande muralha, essa grande espera por algo que talvez nem chegue a alcançar, né? É a grande falácia, né, de achar que só um especialista é que pode ter voz. Então, a grande virada aqui, então, é perceber que essa grande formação, né, esse grande momento nosso do ápice, né, desse grande criador de conteúdo, nunca vai chegar, na verdade. Se você vai esperar que o seu 100% chegue, você vai acabar como o Drogo, ou seja, olhando para o horizonte, para algo que nunca vai alcançar, e ao final, né, perceber que a vida, então, escorreu pelos seus dedos. Então, assim, na minha opinião, eu acho que falar sobre literatura não precisa ter um selo assim acadêmico, né, ou de especialista para que a gente possa tratar sobre o que mais a gente gosta de fazer. Mas sim, talvez perceber que a literatura, esse hábito de ler, né, seja como um grande rio em que a gente só tem que mergulhar de cabeça, né, e entender então que cada dia, cada mergulho vai ser um momento diferente. Também citando um pouquinho da crítica do Paulo, né, ele vai dizer que ele vai defender, né, a questão de um desconforto intelectual contra as fórmulas prontas da internet. Né? De forma bem sucinta, na minha opinião, eu acho que a gente precisa mesmo de um mergulho mais orgânico, né, mais vivo, analógico, trazendo, quem sabe, mais sinceridade nas nossas leituras, né? O que faz com que talvez tenha uma conexão bem maior, né, do que quem está escutando a gente. Então, para ir contra essa crítica, né, dessa questão da especialidade, eu acho que criar conteúdo aqui para a internet com as ferramentas que nós temos é um ato de rebeldia contra essa espera messiânica que a gente acaba criando, né, contra nós mesmos. Por isso que eu repito, né, que a gente não deve esperar pelos status e fazer o que tem que ser feito. Até porque na literatura também é hoje, né? Se a gente se sente paralisado para falar sobre algo, a gente tem que entender também que a nossa humilde opinião é o que mantém, né, o debate vivo contra essa mercantilização da cultura, né? Essa formação dos próprias fórmulas que o Paulo Pires vai citar. Aí então, né, que eu deixo para vocês a pergunta, né? Se vocês estão realmente vivendo ou se vocês estão criando as suas próprias fronteiras. Vocês vão brigar contra um inimigo que não existe ou vocês estão prontos para mergulhar dentro desse rio? Se você quiser saber um pouquinho mais, né, sobre essa reflexão que eu faço, o link aqui do texto vai estar completo na descrição do vídeo, onde lá você vai ter acesso então à página da newsletter da Bodega Literária. Comenta um pouquinho lá sobre o que você achou, também tem um link também para o texto do Roberto Paulo Pires. Faça essa comparação, tá, pessoal? Eu quero que vocês tentem desmistificar essa questão dessa mercantilização da cultura e, claro, né, a liberdade para a gente poder criar conteúdo aqui para a internet. Aproveita também, né, e se inscreva aqui no canal, dá o joinha. E, para quem não me conhece, eu sou Rodolfo Vilar, sou idealizador do Bodega Literária, né, graduando em letras. E vez ou outra eu vou estar com vocês aqui, né, para poder falar um pouquinho sobre literatura, livros e outros assuntos aí do dia a dia. Comenta aqui embaixo, né, se você está adiando algum projeto, alguma leitura, algum autor que você tem medo. Aqui o espaço é para conversar, certo? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.